Pessoal, então vamos lá. Fundamentos desse caso. Próximo passo, identificar o direito material. Tá? Essa é a análise que nós vamos fazer do caso. Né? Se Paulo chegasse no escritório de vocês iam perguntar, ele ia narrar essa história e, vem cá, Paulo, o que você pretende? Então é justamente isso. Aquele enunciado, aquele caso, foi a história que Paulo contou para vocês. E a partir dessa análise, Paulo, você chega à seguinte conclusão: Paulo adquiriu o imóvel e os vendedores se recusam a entregá-lo. O que Paulo pretende? Reaver o imóvel. Ele comprou, ele precisa do imóvel. Então essa é a pretensão, esse é o pedido de Paulo. Tá? Reaver o imóvel que se encontra na posse injusta das pessoas que venderam o imóvel. Direito real de propriedade. Tá? Pessoal, sendo direito real de propriedade, já falei para vocês que os direitos reais eles estão listados no artigo 1225 do Código Civil. Propriedade é o primeiro direito real, tá? E vocês, prosseguindo na leitura, vão chegar ao artigo 1228, que ele se encaixa perfeitamente nessa nossa história. Eu só posso propor uma ação se aquilo que o meu cliente, se aquilo que o autor quer, se esse pedido, se essa pretensão, ela está amparada. E aqui é o fundamento legal que você vai utilizar justamente para fundamentar a tua ação. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la. Então, só as letras maiúsculas. O proprietário tem o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se encaixa perfeitamente no nosso caso? Sim. Então é a partir desse 1228 do Código Civil que vai se desenvolver, que vai se desenrolar a nossa petição inicial. Proprietário. O proprietário tem o direito. Então, o titular do direito no lesado, Paulo, tem o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua. Quem está possuindo ou detendo injustamente o imóvel adquirido por Paulo? Anderson e Miriam. Olha o direito material me dando o autor e os réus. Ok? Até alguma dúvida? Tudo bem? Bom, juízo competente. Tá, eu até fiz um X no artigo 109 que fala da competência da Justiça Federal, primeira instância. Então não se enquadra no 109. Portanto, essa é uma causa que vai tramitar na Justiça Comum, que pode ser federal ou estadual, na Justiça Estadual. Tá? Olha o direito material me informando o local onde eu vou propor a ação. O proprietário tem o direito de reaver. Pessoal, já analisamos aqui, é direito real. Será que eu tenho alguma regra a partir do 46 do CPC que aponta para o direito real sobre bem imóvel? Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, esse caso apresentado para vocês é direito real sobre bem imóvel? Sim. Então, olha a regra que nós vamos aplicar. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Eis a regra que eu vou utilizar. Não está naquela regra geral, tá, do domicílio do réu. Eu tenho uma regra específica. E isso, pessoal, é o direito material que vai me dar. Mais um requisito da petição inicial. Então, desta forma, juízo competente. Vou direcionar para o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Salvador, aonde está localizado o imóvel. Até aí, tudo bem? Já falamos, né, as partes. Quem é o autor? Quem é o titular do direito lesado? Aquela pessoa que comprou o imóvel e não está conseguindo usufruir desse imóvel, gozar desse imóvel. Paulo,
Só lembrando que, olha o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre o direito real imobiliário. Então, toda vez que uma ação ela estiver tratando direito real imobiliário, vou colocar no polo passivo marido e mulher. Tá certo? Aqui naturalmente já entrariam, por quê? Porque os dois foram os vendedores. Poderiam ser dois irmãos, entrariam da mesma forma. Mas se o imóvel tivesse sido apenas adquirido por Anderson, casado com Miriam, se houvesse uma ação discutindo direito real imobiliário, né, mesmo que Anderson tivesse figurado sozinho no contrato, você teria que inserir Miriam, por força do parágrafo 1º do 73. É claro? Direito real imobiliário, se casarmos, salvo pelo regime da separação absoluta, vai colocar os dois no polo passivo. Certo? Bom, autor, réus. Olha o direito material me dando mais um requisito da petição inicial. Nome da ação. Também, o direito material vai me dar o nome da ação. Tenho o direito de reavê-la. Logo, direito de reaver, sugestão para o nome, ação reivindicatória. Tudo bem? Direito material, mais uma vez me dando uma informação da minha petição inicial. Terceiro inciso da minha petição, 319, que fala dos requisitos da petição inicial. Inciso 3, fatos e fundamentos jurídicos. O que é que eu tenho que narrar na minha petição inicial? O que o artigo 1228 estabelece. Demonstrar que o autor adquiriu a propriedade do imóvel. Ora, só pode propor uma ação reivindicatória o proprietário do bem imóvel. Então eu tenho que narrar que o autor adquiriu o imóvel, pagou, registrou, tá certo? Então ele é o proprietário do imóvel. Outro fundamento ou outra informação. Eu só posso ajuizar uma ação reivindicatória se eu tenho um proprietário que adquiriu um imóvel e as pessoas que venderam se negam de forma injusta a entregar. E o próximo passo é que os réus se negam injustamente a devolver o imóvel ou a entregar o imóvel. Indico o dispositivo legal, que é a base da minha ação, e faço a minha conclusão, que é demonstrar a incidência do artigo 1228 ao caso apresentado para o juiz. Ó, seu juiz, tudo isso que eu falei está no artigo 1228. Portanto, o autor tem o direito de reivindicar o imóvel tal dos réus. Olha o direito material me dizendo o que eu tenho que colocar nos fatos e fundamentos jurídicos. Causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Tá certo? Qualquer informação que eu venha a acrescentar à minha petição inicial é uma informação desnecessária e inócua. Porque nesse caso aqui, que eu estou pedindo que a devolução do imóvel ou a entrega do imóvel, a única coisa que interessa para o juiz saber é: o autor é proprietário? Os réus tinham um prazo para entregar o imóvel e não entregaram? É isso, certo? Isso que vai definir a nossa ação. Qualquer outra informação paralela ou acessória não acrescenta nada, tá certo? É informação desnecessária perda de tempo. Bom, então a minha narrativa, a minha fundamentação jurídica, ela se desenvolve em cima do direito material. Pega a situação fática, pega o direito material. E a minha narrativa é em cima disso. Se eu treinar, fica muito simples. Achei o direito material, aí a coisa fica fácil. Tá bom? Bom, pedidos.
Olha o direito material me dando mais um requisito da petição inicial. O que o proprietário pode fazer? O que o proprietário tem direito de pedir na justiça? De reaver o imóvel, de reaver a coisa. Tá certo? Então, o seu pedido vai ser que o juiz determine a desocupação do imóvel. Se os réus não entregarem o imóvel, não desocuparem o imóvel, vai haver uma desocupação forçada, uma desocupação compulsória. Para isso, o juiz vai expedir um mandato, uma ordem de emissão na posse. Tá bom? E sempre o meu último pedido é a condenação nas custas e honorários advocatícios. Se você não formular esse último pedido aqui, não tem problema nenhum. O juiz automaticamente vai condenar nos ônus comerciais. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Direito material me dando todos os requisitos da petição inicial. Bom, audiência de conciliação, se você tem ou não interesse, então eu já falei para vocês, vamos sempre abrir as portas para a conciliação, tá certo? Vamos trabalhar o nosso cliente, vamos desarmar os nossos clientes. Quando vocês forem pelo autor, claro, ou pelo réu, vamos tentar conciliar, tá certo? Às vezes um acordo encurta toda essa longa tramitação do processo, então vamos com o espírito de conciliar. Agora, se não houver a possibilidade, tudo bem, a gente desenvolve, o processo segue normalmente. Provas. O direito material me fala quais são as provas que eu tenho que produzir. Vem cá. Artigo 373, inciso 1, ou inciso 1º do CPC. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Então, nessa ação reivindicatória, o que é que eu tenho que provar? Eu aleguei algumas coisas, entre elas que o autor é o proprietário. Como eu provo que o autor é proprietário? Com cópia do registro do imóvel. Eu vou ao cartório de registro de imóveis e pego uma cópia da matrícula do imóvel, certo? A posse injusta dos réus. A notificação que foi feita. Porque olha só, os réus poderiam ocupar o imóvel e ainda tem um prazo para ficar lá. Se eles estivessem dentro desse prazo, não estaria caracterizada essa posse injusta, essa detenção injusta. Então eu tenho que comprovar para o juiz o seguinte: olha, eles tinham um prazo para desocupar, não fizeram, e o autor ainda notificou, deu mais um prazo, e mesmo assim os réus permanecem, caracterizando então a posse injusta ou a detenção injusta dos réus sobre o bem imóvel. Isso que você tem que provar. Se você conseguir provar essas duas situações, você está provando exatamente os requisitos do artigo 1228. O proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detém. Provei propriedade, provei a detenção ou posse injusta. Se não houver nenhuma surpresa, tá certo? Se tudo caminhar dessa forma, o resultado o resultado final é a procedência dos pedidos. Tudo bem? O que eu tenho que provar é isso aqui. Preciso de prova pericial? Então, por que eu vou colocar? Pretende provar o alegado com todas as provas admitidas em direito. Eu não preciso de todas as provas. Eu preciso de prova, aqui no caso, única e exclusivamente documental. Vou usar testemunha para quê? Para provar que ele é proprietário. Prova documental. Vou usar testemunha para provar que os réus estão injustamente no imóvel. Não preciso. Eles já foram notificados com prazo para desocupar e continuam. Então, prova documental para esses dois fatos. Tudo bem? Professor, sim? No documento, no contrato de duas, precisam de duas pessoas como testemunha, certo? Essas duas pessoas não são válidas como... Não, mas não há necessidade, porque olha só, o contrato foi uma situação anterior. Um contrato de compra e venda. Já foi feita a escritura pública e ela já foi registrada. Então esse contrato não serve para nada.
já houve registro, já está regularizado no cartório, consta lá na matrícula do imóvel como atual proprietário, Paulo, então não precisa de contrato, contrato não existe mais, tá certo? Bom, pessoal, só um detalhe, valor da causa. Se eu ajuizei uma ação reivindicatória e o objeto é o imóvel que foi transacionado entre eles, esse imóvel ele foi adquirido pelo valor, qual valor? 250 mil. Qual é a regra que eu vou utilizar para fixar o valor da causa de um imóvel no valor de 250 mil? Artigo 292, inciso 4. Então, lê para mim o caput e o 4. Pode? Fala. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 4, na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Então, Daniel, certinho. 292, inciso 4. Então, o valor da causa é o valor do bem reivindicado. Se o imóvel foi vendido por 250 mil, o valor da ação, o valor atribuído à causa é o valor do imóvel móvel, 250 mil reais. Tudo bem? Sempre que eu for fixar o valor da causa, é 291, 292 CDC. As regras para a fixação do valor da causa estão lá. E lembrem-se, existe uma relação direta entre o pedido e o valor da causa. O valor da causa está diretamente relacionado com o seu pedido. Tá bom? Aqui, pessoal, é o nosso gabarito. Só um detalhe. É possível pedir a antecipação da tutela? Sim. É possível eu utilizar a tutela de urgência antecipada? Então, veja bem, se esse processo for tramitar de uma forma normal, como acontece, bota aí, sendo muito otimista, 1 ano e meio, 2. Mas o artigo 300 fala o seguinte: diante de alguns requisitos, presentes alguns requisitos, é possível pedir o quê? A antecipação dos efeitos da tutela. Tutela é a sentença, aquilo que você vai conseguir na sentença. Por que é que eu vou esperar 2 anos se eu posso pedir no início do processo? Mas para eu pedir a antecipação dos efeitos da tutela, eu tenho que estar presentes 2 requisitos. Probabilidade do direito. Então o juiz vai analisar a petição inicial, vai analisar os fatos alegados e vai falar o seguinte: olha, será que o que o autor está pleiteando está amparado por lei? Existe uma probabilidade do que ele está falando ser factível? Tá certo? Então veja, existe uma fumaça do bom direito, mas não vamos nos enganar. Fumaça do bom direito. O juiz, para conceder uma tutela, tem que ser uma coisa que vai ter que ter o quê? Convicção de que ele está antecipando a sentença, porque efetivamente o que foi alegado ali está muito próximo de ser verdade. Ou seja, o que o autor está alegando na petição inicial é muito factível de ser verdade. Probabilidade do direito, fumaça do bom direito. Tá? No nosso caso aqui, a gente tem muito mais que uma fumaça do bom direito, né? Nós temos o artigo 1228 que fala o seguinte: o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente o detém. Eu tenho o quê? Uma norma, eu tenho um dispositivo legal que regula isso de forma abstrata. Mas no caso concreto, Paulo, eu tenho como provar que Paulo é proprietário? Prova documental? Eu tenho como provar que Anderson e Miriam tinham que entregar um imóvel em determinada data e mesmo notificados não fizeram isso, eles não entregaram o imóvel na data ajustada. A minha alegação de posse injusta ou detenção injusta por parte dos réus
Eu tenho como o juiz verificar isso ao analisar a minha petição dos documentos? Sim. Então, o requisito probabilidade do direito alegado por Paulo. O juiz vai conseguir aferir isso ao ver minha petição inicial de documentos? Primeiro requisito. Segundo requisito da tutela de urgência antecipada. Urgência, situação urgente. Se o juiz não deferir a tutela no início do processo, é possível que essa não concessão cause algum prejuízo, algum dano a ele? Se ele comprou um imóvel para morar, ele vai conseguir morar se o juiz não autorizar essa tutela? Ele vai conseguir usar, gozar, usufruir do imóvel, ele estando ocupado por Anderson ou Miriam? Se surgir uma excelente oportunidade para ele vender o imóvel, né, e comprar um outro, ele vai conseguir? Se ele comprou para morar e eles estão lá, ele vai ter que alugar um imóvel para morar enquanto os réus estiverem nele? Período de dano está presente? Possibilidade desse prejuízo ao autor caso o juiz não defira no início do processo? Essa demora pode causar um dano a ele, um prejuízo? Probabilidade presente? Sim. Período de dano presente? Sim. O artigo 300, um pouquinho mais embaixo ainda, ele fala o seguinte: o juiz somente deferirá a tutela se houver a possibilidade de reversão dos efeitos da tutela. É possível, se o juiz deferir, mandar Anderson e Miriam saírem, se porventura ao final os pedidos forem julgados procedentes, existe a reversibilidade? Anderson e Miriam podem voltar a ocupar o imóvel? Presente a reversibilidade dos efeitos da tutela. Então, probabilidade do direito, tranquilo. Período de dano, tranquilo. Reversibilidade, perfeitamente possível. Então, eu posso pedir no início do processo que o juiz determine a desocupação do imóvel por parte dos réus. Então, entenderam essa questão da antecipação de tutela? Mesma coisa quando uma pessoa é negativada de forma indevida. Você vai ajuizar uma ação, vai provar que o nome dele está, por exemplo, num banco de dados de um cadastro restritivo, Serasa, por exemplo, por uma conta de R$100, vencidas em 1º de agosto de 2018. Né? Você vai ajuizar uma ação pedindo a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome do banco de dados lá e mais dano moral. Mas, para fins de antecipação de tutela, você só vai conseguir a retirada do nome de Serasa. O juiz, ao analisar o seu caso, quando é que ele vai retirar o nome de Serasa? Quando ficar demonstrado que aquela negativação é indevida. Você está com a fatura do cartão pago? Sim. Sim. A fatura do cartão corresponde exatamente àquele valor, data e empresa que te negativaram? Sim. Sim. O consumidor tem o direito de ver retirado o nome de algum cadastro se essa inserção foi indevida? Sim. Se o juiz não deferir a tutela, o crédito do consumidor vai ficar abalado? Sim. Ele vai ficar impedido de realizar qualquer transação comercial ou bancária que necessite consultar o Serasa? Sim. Se o juiz então não retirar o nome do Serasa, existe um período de dano a ele? Sim. Probabilidade do direito, período de dano. É reversível? Tirou o nome do Serasa, ele perdeu a ação. É fácil voltar? Então vocês entenderam? Claro, de forma muito rápida, né? Os requisitos da tutela, probabilidade de direito, período de dano, difícil separação e reversibilidade. Trazendo para a nossa ação, conseguimos provar probabilidade do direito, período de dano e a reversibilidade. Tudo bem? Vamos fazer outras petições com tutela, inclusive cautelar, para eu te mostrar onde é que a gente vai aplicar. Acabando rapidinho. Narrativa dos fatos. Estou contando uma história, o advogado está contando a história de uma terceira pessoa. Tá certo? Lembrando que não tem mais Paulo, agora é o autor. Não tem mais Miriam e Anderson.
são os réus. Separar a minha história por parágrafos, numerar os parágrafos, terminei a narrativa, eu entro com a minha fundamentação legal, que a minha ação decorre dela. Eu tenho que mostrar para o juiz que essa situação de fato apresentada se enquadra perfeitamente aqui. Posso apresentar um julgado que se enquadra no caso para enriquecer a minha petição, tá? Vejam, PJMG, eu estou em Minas, tá? Ah, não achei nenhum julgado em Minas, difícil, mas se você não achar, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não importa, tá? Mas com certeza você vai achar no seu tribunal do estado que você está advogando. Pessoal, se eu estou fazendo o pedido de tutela de audiência antecipada, eu tenho que abrir um tópico e explicar para o juiz cada um deles. Ó, seu juiz, a probabilidade do direito está presente, né? E explica o motivo pelo qual. O perigo de dano, da forma que eu falei para vocês, concretamente verificado pelos prejuízos financeiros experimentados pelo autor pela impossibilidade de usar, gozar, dispor do referido imóvel. E ainda, os efeitos da decisão são reversíveis. Entregou? Volta para o imóvel. Tá? Faço a minha conclusão. Venho para os pedidos. É o meu primeiro. Tá? Liminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar aos réus a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e desocupação compulsória. Toda vez que eu peço a tutela, que é um provimento no início do processo, provisório, eu tenho que pedir a ratificação ao final. Porque, como eu até expliquei para o meu amigo ali, o juiz, ao definir a tutela, ele o fez com base nas alegações do autor e nos documentos. Então, ele tem um conhecimento limitado. A cognição dele está limitada aos fatos e documentos do autor. Porque se os réus, por exemplo, apresentarem um documento assinado por ambos, autores e réus, autorizando a ficar mais 1 ou 2 anos no imóvel, o juiz, ao ter acesso àquele imóvel, àquele documento, vai falar o seguinte: olha, não tem posse injusta, revogo a tutela. Tá certo? Então, ao final, quando o juiz teve acesso às alegações de uma e outras partes, as partes puderam produzir provas para ajudar o juiz, influir no convencimento do juiz, ele vai sentenciar. E ao sentenciar, ele tem que ratificar